OMS destacou recentemente uma necessidade urgente de falar sobre saúde mental. A mesma destacou que 86% dos brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno. Mais da metade desse número são as mulheres. Donas e deusas, precisamos falar sobre saúde mental. Ao todo, no Brasil, a gente está falando de cerca de 19 milhões de pessoas que sofrem com depressão, com ansiedade, que não se sentem bem. Como viver a vida mais leve, com mais tranquilidade? Porque a vida pede o quê? Ela pede equilíbrio urgente. No episódio de hoje eu trouxe duas mulheres incríveis, eu tô apaixonada nesse sofá para falar sobre saúde mental. Meninas, bem-vindas, obrigada. Eu já disse aqui nos bastidores que eu tô feliz mesmo porque esse é um sofá empoderado. Eu vou apresentar as minhas convidadas. Blenda Oliveira está aqui comigo, é psicoterapeuta há mais de 30 anos. Ela é autora, palestrante, psicóloga, uma estudiosa e especialista em crianças, adolescentes, adultos, na família, certo, Blenda? Sim. Bem-vinda. Obrigada. Comigo aqui do lado da Blenda tá a Di Fernandes, uma querida. Di, eu te acompanho nas redes, assim como acompanha a Blenda também. A Di é comunicadora, ela se formou em cinema pela New York Film Academy, em Nova York, e é influenciadora nas redes, fala sobre moda, sobre beleza e sobre saúde mental. Que delícia falar tudo isso com leveza, certo? Sim, Ai, obrigada. Meninas, vamos Prazer lá. Obrigada. Ó, já vou começar com uma polêmica, tá? Pra gente já começar esse papo. Quando a gente fala de ter equilíbrio e saúde mental, é importante a gente ser um pouquinho egoísta com a gente? Ou não seria essa palavra? Diz, Blenda. Olha, eu acho que não seria egoísta, embora algumas pessoas coloquem isso como egoísmo, Certo. né? Eu acho que a saúde mental, primeiro, ela não é alguma coisa que a gente vai conseguir ter. A saúde mental é como se você andasse de bicicleta e tem que se equilibrar todo o tempo. A gente se desequilibra e a gente equilibra, se desequilibra e equilibra. Então, esse conceito de saúde mental, como alguma coisa que a gente vai chegar nela, não é? É um conceito, me parece, equivocado, porque não existe uma saúde mental, existem várias saúdes mentais. Perfeito. Né? Então, a saúde mental, ela é alguma coisa que você, todos os dias, busca por ela. E ela precisa estar em relação a, né? Então, claro, tem momentos que a gente precisa se priorizar, tem momentos, inclusive, que a gente se isola um pouco para cuidar da gente. Podemos chamar isso de um momento egoísta? Podemos. Mas, na verdade, a boa saúde mental, ela ocorre na relação com as pessoas que estão no nosso entorno e com as pessoas que a gente vive. Então, saúde mental é você se relacionar e essas relações causam impacto, você causa impacto nas relações, você colabora, você não colabora, e é nessa interface que a saúde mental vai surgindo. Eu trouxe a questão do egoísmo porque a gente se sente culpada às vezes, né? Sim. Porque a gente vive hoje numa sociedade que exalta a exaustão, né? Se você tá com uma agenda tripulada, se você tá fazendo muita coisa, uau, tá no sucesso. Sim. E aí você fala, parei, hoje eu não posso, porque eu vou cuidar de mim. Soa egoísmo, né? Então, que bom que a gente tem conversas como essas, donas e deusas, para a gente entender que a gente precisa se olhar e até também para contribuir com todo, né, Claro, Blenda, do jeito que você trouxe. Porque se você está bem, com certeza o seu entorno vai ganhar com isso. Todos ganham com a saúde mental de um, todos ganham. O coletivo todo. Coletivo, sim. E aí, Di, é verdade. É engraçado assim, quando a gente nasce, nos é ensinado, e eu como mãe, fico prestando atenção nisso nos meus filhos, porque nos é ensinado tudo. Até sobre astrologia, as 4 estações, né, claro e escuro, frio, calor, tudo. Mas não ensina a gente como que a gente lida com as nossas emoções, né? Não ensina sobre o mais básico que é o ser humano, quem somos, o que sentimos. E a nossa geração hoje acompanha muito a internet, né, Di? É verdade, é verdade. E você tá o tempo todo lá influenciando muita gente. Você tem noção dessa sua influência? Eu tenho. E é muito importante. Isso que você falou é super importante. Por que a gente estuda tantas coisas
sendo que e não estuda, né, sobre a saúde mental, sendo que é um dos maiores pilares, né? Porque sem a saúde mental você não tem nada. Não consegue nada. Nada. E eu acho, assim, que como influenciadora, a gente tem que ter noção de que a gente tem um papel, assim, muito importante. Porque o que a gente faz, de fato, influencia. E, inclusive, assim, no exemplo, no que você mostra que é certo, que é errado. Eu acho que é muito legal você poder trazer essa abordagem, sabe? Sim. Inclusive para pegar pessoas mais jovens também, né? Claro. Eu sigo as duas na rede, meninas, e eu gosto muito do conteúdo que é de trás, porque quando a gente fala muito sobre moda e beleza na internet, tem alguns padrões, né, que são muitas vezes inatingível, né? Então, quando a gente vê uma mulher real trazendo moda ou trazendo pautas de beleza que cabem, né, nas pessoas, elas conseguem se olhar e se sentir representadas e falar, ai, eu consigo, né? Você se sente ali representada, isso é muito bom. É verdade. Inclusive, assim, eu falo muito de beleza, de moda, e eu até costumo dizer, eu gosto muito, de skincare, né? Nós mulheres gostamos. Mas tem mulher que não gosta. Eu falo, olha, legal você passar um creminho, mas você não é obrigada. Tá tudo bem. Se você não quiser e você não gosta, tá tudo ótimo. O que a gente fala muito aqui nessa temporada é sobre a gente fazer algo que queremos por conta própria. Exatamente. Quando a gente faz algo porque tá imposto, ou por uma sociedade, ou porque é a regra, ou porque dizem que isso é o hit da moda, ou porque alguém, né, você precisa estar nesse lugar para ser aceita, aí não é legal. Aí não tá... Aí você não tá cooperando para a sua saúde mental, certo? Com certeza. Ô, Blenda, quando a gente fala de saúde mental, você como psicóloga, me diga, é o jeito que a gente lida com as nossas emoções? Sim, é o jeito como a gente lida com os nossos afetos, né? Tá. As emoções, as nossas crenças que a gente carrega, porque isso é uma coisa muito importante. A gente às vezes acha que o que a gente decide na vida, a gente decide somente por a gente. E muitas vezes a gente decide coisas, escolhe coisas e é de um jeito em função de um conjunto de situações da nossa bagagem, né? Aquilo que você traz da tua família, aquilo que você traz das tuas gerações anteriores. Então, a saúde mental, ela não só é uma forma de você lidar com seus sentimentos, afetos, como é também uma forma de você contar a sua história. É importante você saber da sua história, da onde você vem, que coisas que foram importantes na sua vida, que traumas, que situações difíceis seus pais, seus avós viveram, não é? Porque isso está mais que provado que vai determinando a forma como a gente está no mundo. Então, veja, saúde mental, ela passa por um olhar individual, o olhar de cada um de nós, mas passa também, e tem que passar por um olhar do conjunto. Como é que eu vivo os meus sentimentos na relação com as pessoas? Como é que as pessoas me impactam? O que essa pessoa produz em mim? Como é que no meu trabalho eu me relaciono com o meu chefe ou com os meus colaboradores, enfim, isso tudo é saúde mental. E como a Di falou, é isso mesmo, saúde mental é como lei da gravidade, né? A mente da gente, a psique da gente, ela está presente o tempo todo. Não tem jeito, tudo que você faz está movido por isso. Por isso que é muito importante cada vez a gente ter um conhecimento maior do que se passa com a gente. E não tem como fugir de uma emoção, né? Porque tem emoção ali que a gente não quer viver. Vamos combinar? Claro, com certeza. Né? Tem dia que você fala assim, tem o quê? Ou não vou ver tal pessoa. Quem nunca olhou o WhatsApp e falou, não vou nem responder, porque, né? Porque aconteceu alguma situação, ou alguma pessoa que desperta alguma coisa na gente. Mas ter esse conhecimento também é conhecer sua emoção, certo? Sim, e a gente precisa ter a coragem, né, de passar pelas emoções que nem sempre são tão simpáticas, nem sempre são tão agradáveis, mas elas nos dizem sempre algo importante. O bom é que elas passam. Elas vão passar, certo? Sim. A emoção não vai ficar ali. Então, se tá um dia tenso, nebuloso, tá tudo bem, porque ela vai passar. E a alegria também, certo? Sim. É verdade. Tudo passa, né? Tudo é um ciclo, né? Mas eu acho que é possível, aos poucos, ao longo da vida, você desenvolver um estado interno
que eu chamaria de um estado, vamos dizer, de uma alegria, mas não é essa alegria esfuziante, mas é de uma espécie de lugar dentro de você, de descanso, que você pode, em momentos muito difíceis, se reencontrar com você nesse lugar. Eu acho que isso é possível desenvolver ao longo isso da é vida. perfeito. É verdade. Eu acho que eu tô nesse momento. Sei lá, senti aqui uma proximidade. Porque se a gente não para se ouvir, se a gente não se coloca na nossa agenda, se a gente não se coloca como prioridade também das coisas que eu quero fazer ao longo daquele dia, não precisa ser nem no planejamento do mês. No dia, olhar pra mim, me ouvir, me entender, porque a gente vai mudando, né? Você trouxe a questão da ancestralidade, né? De como as nossas bagagens influenciam em quem somos hoje. Mas a gente tem que saber moldar, certo? E trazer a nossa personalidade, né? Sim, claro. Aí eu acho que está o lugar da nossa responsabilidade pessoal, de como é que a gente... Não é o que fizeram ou nos deram, o que eu faço com isso que me deram e que me fizeram. Essa é a minha responsabilidade. E esse é um conceito de liberdade que, aliás, o Sartre já trazia isso. Não interessa o que fizeram, interessa o que você vai fazer com o que te fizeram. Né? Com certeza. Porque... repetir padrões é uma... Você é a primeira influenciadora da sua família? Sim. Até porque quando a gente fala também da época da internet, né, e essa nova, vamos dizer, essa nova área de atuação profissional também é muito recente, né? Sim, sim. Quando você foi para a internet, você foi influenciada por alguém, Di? Olha, na verdade, assim, como eu sou formada em rádio e TV, em cinema... A comunicação já estava aí, já né? Já estava aqui. É até interessante a gente falar, a gente está falando isso de saúde mental. Eu lutei muito tempo, assim, com essa área da comunicação. Porque eu comecei nela, aí eu achava que eu não ganhava bem, aí eu falei, eu vou partir para uma área... Enfim, aí montei minha empresa, só que eu tive que entrar numa depressão para perceber, aí fazer terapia e perceber que aquilo não... Que era um fator chave, que eu não fazia o que eu gostava. É mesmo? E foi daí que eu comecei a trabalhar como influenciadora e hoje em dia eu tô super feliz, tá dando super certo. É engraçado. Então assim, a gente não consegue fugir, né, do que a gente gosta. Sim. E é muito importante a gente fazer o que gosta, porque toma tanto tempo da nossa vida, né? O nosso trabalho? Olha, eu apresentei um episódio que eu falava que o tic-tac do relógio que tá no nosso pulso não é relógio, é a vida passando. Porque é isso, a gente tem que viver com leveza, né? O episódio de hoje, a vida perde equilíbrio, porque a vida é um sopro, passa muito rápido, né? Eu acho que o mais importante para as nossas telespectadoras você quer conhecer o outro, mas se conheça antes. Tão importante você se conhecer, saber o que você gosta, porque muitas vezes é tirado isso da mulher, quando a gente fala aí, trazendo, né, uma sociedade não muito distante, um passado não muito distante, muito recente. Muito recente, em que o não era o que, assim, a mulher não sabia falar não. Né? É verdade. A mulher não sabia falar não, então era muito que era imposto pra gente. Então, imagina que se conhecer é uma culpa, era egoísmo, imagina, a mulher é o cuidar do outro, o servir ao outro, a família, o filho, os amigos, seja no operacional da casa, do lar, ou seja no emocional, né? Que é aquele porto seguro, a que cuida de todos. Como essa nova geração, somente a minha geração, hoje eu tenho 41 anos, eu sou muito mais próxima da geração dos meus filhos, que são pequenininhos, do que com a geração da minha mãe e da minha avó. Como que a gente tem saúde mental, doutora, pra gente conseguir quebrar esse padrão? Eu acho que as mulheres, e é interessante porque na estatística da OMS as mulheres são mais atingidas, né, pelos transtornos emocionais, principalmente depressão e ansiedade. Faz sentido, faz bastante sentido, porque exatamente no passado recente a mulher estava muito mais inserida no mundo privado, né? A mulher vem saindo para o mundo público, o horizonte dela se expandiu muito, mas ela não deixou de ter uma série de atribuições que ela tinha, né?
E ela tem. Então, isso, com certeza, é uma demanda muito grande. O mundo se expandiu muito, a realidade se expandiu muito. E, além de tudo, nós mulheres temos um aspecto hormonal, uma biologia de hormônios que é poderosa. Né? Quando a gente tem uma TPM, quando a gente entra na menopausa, quando a gente engravida, é um nível muito alto de mudanças hormonais que o homem tem. Ele tem andropausa, mas não chega aos pés do que significa uma menopausa para a mulher. Então, tudo isso, e a biologia da gente também sofre interferência do que a gente vive no dia a dia, isso significa uma explosão de demandas e de entendimentos novos e de ressignificações. Então, claro, para nós mulheres é muito mais complexa essa realidade, porque você tem que lidar com muitas frentes. Então, faz sentido que nós sejamos mais atingidas. Né? E a cobrança que a gente tem com nós mesmas, Sim, né? que é muito grande. Que é muito grande, porque hoje eu sou empreendedora, eu tenho a minha empresa, eu tenho meus 2 filhos, mas às vezes eu falo... Ai, mas eu não tô falando com os meus irmãos. Ou eu não vejo a minha mãe. Ou será que eu vi a agenda do meu filho antes de ir pra escola? Assim, porque são muitas atribuições e às vezes a gente também se cobra tanto que a gente também não tem tanta leveza, né? É um acúmulo de funções, né? A mulher tem muitas funções. Sim, né? sim. É ser mãe, de certa forma, cuidar da casa. De si. E vocês duas empreendem com o próprio negócio. Então também tem esse olhar empreendedora, executiva, né? Odi, como você faz nas redes para manter a sua saúde mental? Porque quando a gente fala de internet, a gente está ali num mar de comentários e de pessoas que a gente... Quando elas chegaram aqui, vou até fazer um recorte, quando elas chegaram aqui, eu já achei que eu era super próximas. Amigas, porque a gente vê na internet. Sim, e realmente claro. eu sou seguidora das duas, sabe, Brasil? Então, eu olhei e que linda você, né? Porque a gente tem isso e os seus seguidores também acham que tem ali essa proximidade. Sim, sim. Como você mantém a saúde mental trabalhando com internet? Olha, é difícil, assim, eu acho que exige um pouco de terapia quando eu comecei, porque assim, às vezes tem muito hate do nada, Sim. Às vezes você é elogiada por uma coisa e você é criticada pela mesma coisa. E aí você tem que aprender que o que o outro fala vem dele, né? E não de você. E aí, quando é aquilo que a gente estava falando, quando a gente se conhece, a gente consegue lidar melhor com tudo, inclusive com o outro. Mas eu acho que assim, até falando dessas demandas de tudo, eu tenho, por exemplo, telefones separados, para chegar a um determinado horário eu poder desligar ali. Então eu continuo postando stories, fazendo as coisas, mas já não tô falando com coisas de trabalho e tudo, mas é um ambiente bem complicado, assim. Eu queria entender da doutora também, porque a doutora trabalha, né, na clínica, mas também está ativa nas redes sociais, porque Verdade. hoje não tem como. Tudo tá digital, né? Não importa a área de atuação, Sim. o digital, a transformação digital, ela veio e não tem como... Não tem como a gente lutar contra. Como conseguir conciliar? Porque a rede social é uma coisa que é 24/7. Não Viagem, durante a viagem. Eu falo muito isso. Aí, quando eu viajo, o pessoal acha, ai, nossa, ela vai lá, olha, tá passeando. Gente, a gente às vezes fica horas, dias fazendo fotos. Conteúdo. Então, as minhas férias nunca é só férias. Precisa tirar férias das férias. Essa frase é ótima. Não é? Com Mas, criança a gente literalmente, precisa. a gente precisa, porque você tá trabalhando, você tá o tempo inteiro ali pensando, ai, deixa eu mostrar isso aqui. Ai, eu tô nesse lugar, olha que legal. E assim, quando a gente gosta do que faz, a gente quer mostrar, né? Então, você vai num lugar, nossa, eu quero mostrar tudo dos mínimos detalhes, porque eu acho que o pessoal vai gostar, isso é grave. Vai, porque a internet quer consumir o humanizado, quer consumir o que é ali que você fala, como é que ela acordou? Como é que ela fez esse cabelo? Quero ver como a Di fez esse cabelo, né? Mas você sabe, Van, eu acho que é importante também falar, eu trago muito isso nas redes, tem dias que eu não tô legal. Aí eu falo, olha, gente, sei lá, hoje eu tô com enxaqueca, tá? Então eu sumi. Porque eu sou humana. Porque eu sou humana e eu não tô bem e amanhã eu volto. Eu acho que é importante.
Assim, claro que não dá pra fazer isso toda hora, até porque, enfim, o algoritmo, ele acaba com a sua conta. Sabe, também tem um limite ali, né, do humanizado, né, doutora? Tem. Eu acho que tem um limite. Eu acho que você também tem que saber até onde você pode expor, não é? Claro. Não perder de vista, não é? De essa coisa da sua privacidade. Não é? Eu, assim, pessoalmente, eu acho que eu concilio. Para mim, não é uma coisa desgastante, porque a minha relação com a rede social é uma relação eu diria até que de diversão, entendeu? Eu gosto de escrever, eu gosto de falar alguma coisa, eu não me obrigo a postar coisas, então, porque ali não é o meu trabalho. Mas eu imagino que para as pessoas que têm a rede social, né, a profissão de influencer é muito mais desafiador, porque tem que postar sempre, tem que criar conteúdo, porque isso é o trabalho, é o instrumento de trabalho da pessoa. Para mim não é o meu instrumento de trabalho. Então, se eu não postar 2 dias, 3 dias, não é um problema. Então, isso me ajuda. Mas eu vejo o que algumas pessoas passam, é muito desafiador. Mas eu aprendi agora com a sua fala, porque eu peguei aqui um gancho da leveza. Você disse, eu levo isso com muita tranquilidade. Sim. Acho que se a gente trouxer isso para várias áreas, né? Porque o programa tem as suas redes, né? Mas se eu trouxer isso com leveza, né, e não no lugar da obrigação, mas no lugar do eu vou compartilhar o gostoso, o tranquilo, eu vou ali movimentar as minhas redes com tranquilidade para tudo na vida, eu acho, né? Sim, acho que inclusive, o outro dia eu estava fazendo um levantamento sobre isso, você vai vendo algumas pessoas, não sei se você tem essa experiência, mas você vai vendo algumas pessoas que o jeito como elas postam, o jeito que escreve a legenda, dá uma brecha muito grande para as pessoas entrarem de uma maneira, às vezes, que é muito violenta. E nesse mar aberto da internet. Mar aberto da internet. Então você precisa ter um certo cuidado, ir aprendendo. Claro, haters vai ter mesmo que você coloque a coisa mais linda, vai aparecer alguém lá que não gosta, mas isso é da vida. Isso é da vida. Presencialmente isso acontece também, a gente não tem como agradar todo mundo. Mas eu acho que dá para você ir aprendendo como é que você vai se expondo, não é, de uma forma que passe uma coisa de muito mais contribuição do que polemizar tantas coisas, né? É verdade. Eu acho que agora a doutora trouxe um ponto em Di, porque a gente abriu aqui o programa falando que a doutora tá aqui e que a Di Influencer tá aqui, porque as duas falam com leveza, né, e sem estereotipar e com leveza sobre moda, beleza e saúde mental. Se a gente usa a ferramenta da internet para compartilhar boas práticas, para ajudar o outro, né? Seja no autoconhecimento. Se a gente usa para o bem, que delícia. Então a gente vai ter ali um alcance muito bom. Com certeza. Né? Claro. Utilizar para o bem. Di, como você entrou para ser influencer? Como foi essa... Nossa, é muito louco isso, porque foi meio do nada, né? Como eu tava falando. Você morava em Nova York? Não, já tinha um tempo já que eu tava aqui no Brasil, aí, assim, eu tinha bastante seguidor, porque eu viajo muito, então, assim, eu já tinha bastante seguidor, não tantos, mas tinha bastante, e aí eu compartilhava, mas muito pouco, e sempre apareciam marcas que vinham, queriam fazer trabalho e eu nunca aceitava. Isso quando? Há quanto tempo atrás? Olha, não tem muito tempo que eu sou influenciadora, tem 1 ano e meio só. É mesmo? Tem 1 ano e meio. Meninas, donas e deusas, olha, tá vendo? Se você não começar hoje, daqui 1 ano você vai ficar chateada. É verdade. Naquele programa deveria ter começado. É verdade, a gente às vezes tem que encarar mesmo, mudar de vida. E foi uma mudança de vida, né? Porque eu era empresária, tinha as empresas, aí eu falei... Não, isso não tá legal. Foi quando você descobriu que não tava feliz. Não tava feliz, aí eu falei, não. Aí, e eu gostava dessa área, né? Mas eu descobri isso na terapia. Foi fazendo terapia. É libertador, né? É libertador. A gente se conhecer é uma das melhores coisas que a gente pode fazer pra nossa vida. No ensino fundamental, não é? Então hoje é matemática, português, física, cada um lá na sua sessão. O problema é que a gente aprende as coisas de forma muito compartimentalizada, né? Porque a escola também não ensina qual é o valor de uma atividade física para a saúde, o valor do sono, o valor da alimentação, né? O valor do autoconhecimento. Isso poderia estar inserido
no ensino das outras matérias. Eu entendo que essa é uma prática que precisa ser muito bem planejada e dada com muita responsabilidade, enfim, não é com muito estudo. Mas eu acho que, já que a escola não dá, isso pode vir de dentro de casa. Tem que vir, verdade, doutora, né? tem que vir. Ensinar desde muito cedo as crianças o que você está sentindo. Essa é uma pergunta ótima, ela abre o espaço. Como é que você está se sentindo? O que você está pensando? O que você poderia ter feito nessa situação que você não fez? Então, quando a gente vai tendo esse diálogo com os filhos, você vai, de alguma forma, já falando de saúde mental. É verdade. Eu ouvi recentemente uma frase que eu gostei muito, que mexeu muito comigo, que era uma entrevista, e aí estavam perguntando pra moça que tinha sido mãe recentemente, perguntaram o que a maternidade mudou nela. Ela disse assim, a forma como eu vi que eu posso ser agente transformador no mundo. Aí disse, como assim? Uai, tô colocando novos seres humanos no mundo, então eu posso mudar. E aquilo mexeu tanto comigo, e eu, mãe de 2, eu falei, eu também! Eu também, aqui dentro de casa eu também! Agora, mas que linda. A gente te cortou, Di. Ah, né, que eu tava falando... Como você entrou, foi? Então, aí eu comecei a aceitar trabalhos. E aí as coisas foram fluindo, deu super certo. Aí depois eu entrei numa agência e comecei a trabalhar com isso. E hoje você só trabalha com a internet? Só com a internet. Já me ocupa muito tempo. Já podia ter o dia podia ter umas 10 horas a mais, assim. Mas é muito legal, eu adoro. Assim, eu falo que dá trabalho, mas eu amo. Aqui a gente tá falando de utilizar a ferramenta da internet como mola propulsora para boas práticas e tal. Mas existe também uma comparação muito forte, né? Assim, que acaba, para nós, fazer um recorte de gênero para mulher, até como algo de uma síndrome de impostora, porque você nunca vai conseguir chegar, né, em um determinado exemplo se a gente pegar aquilo como fórmula para seguir, né? Então, doutora, você visualiza, ou seja, você trabalha como psicóloga há muitos anos, a era da internet deu um boom recentemente. Sim. Você percebe essa necessidade de trabalhar a influência da internet nos pacientes? Sim. Isso tem sido cada vez mais frequente no consultório, não é? As pessoas, veja, se comparar, a gente sempre se compara. Comparação é uma coisa que a gente faz desde de criança, né? E comparação é parte do desenvolvimento. A gente se compara, não necessariamente isso quer dizer que vai ser algo ruim, não é? Mas eu acho que a gente tem sido bastante bombardeado porque a gente vive numa era da imagem, isso é muito forte, né? Então as pessoas, e também há uma irrealidade muitas vezes naquilo que está sendo colocado, né? Então as pessoas muitas vezes não têm um senso crítico e não faz uma boa curadoria daquilo que elas seguem, daquilo que elas absorvem. Então fica uma comparação de que, nossa, a minha vida não anda para frente, olha dessa pessoa como é que é. Mas a pessoa não faz a pergunta de como é que foram os bastidores da vida dessa pessoa. Claro. Quem vê close, né? Não vê corre, não é? A gente já fala dos bastidores. Eu lembrei que eu descobri recentemente uma prática no budismo. Eu gosto muito de fazer meditação, acho que isso me acalma muito. Ai, também amo. É bom quando a gente acha alguma ferramenta ali para se conectar, né? Nesse mundo que a gente fica... Descansar a mente, né? Exato. E aí eu descobri recentemente que ela chama Kunmie. É uma prática de visualização que você se utiliza como autocomparação. Então, ao invés de eu utilizar, por exemplo, uma pessoa que está muito distante da minha realidade, eu pego um momento meu que eu me senti plena. Ou seja, aquele dia, né, eu tava linda, eu tava feliz, aquele dia eu tava me sentindo bem com a minha imagem, com o que eu transmitia, com a sensação. Aí eu trago aquela imagem para minha meditação criativa, para minha visualização criativa. E dizer, olha, eu quero multiplicar esses momentos de Vanessa, né? E você começa a se comparar e dizendo, olha, mas eu não era sempre assim. Esse dia eu tava assim, mas um dia antes não. Aí na próxima você começa a trazer o upgrade da visualização que você teve. Eu achei tão interessante. Sim, muito, muito, porque você se compara no positivo com você, né? Claro! Que isso é uma coisa que muitas vezes não se faz. Então a pessoa fica só naquilo que falta nela. E aquilo que você... Às vezes a gente faz a pergunta, mas tudo bem. Mas se você olhar para trás, como é que você compara com o que é de agora? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso.
porque está sempre olhando muito mais para frente. Eu nunca tinha pensado, gente, até fazer esse tipo de meditação. E não tem umas frases que a gente escuta na internet, que às vezes rolando o feed, que é assim, o que você está vivendo hoje já foi um pedido seu de oração, ou o que você está vivendo hoje é o sonho de uma outra pessoa, valorize o momento. E quando a gente rola o feed, a gente acha que é muito clichê. E não é. Não é. Quando a gente pega isso pra si, né? É uma coisa... Sim. Como você nutre a sua saúde mental? O que você se nutre na internet? Olha, eu acho que assim, você diz... Quem você segue, o que você vê? Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que é muito importante... Eu falo isso para as minhas seguidoras. Que é muito importante você ver quem você está seguindo. Tem a ver com o que você quer? Tem a ver com o que você gosta? Porque quer queira, quer não, a gente pega o celular ali em algum momento, você tá passando digo assim, a gente parou um pouquinho aqui. Sim, a primeira coisa que a gente faz é quando você já tá no Instagram, né? Exato. No TikTok, alguma coisa. Então é muito importante você seguir pessoas que tenham a ver, que te inspirem, que tenham a ver com o seu estilo de vida, que propaguem coisas que vão te trazer, a agregar algo, ser positivo pra você, porque né? a gente é influenciada Claro. antes das redes. Sempre. Não é? Muito Minha avó antes. já dizia, me diga com quem tu andas que direi quem você é. E eu verdade. até eu crescer, ser mãe, eu falava, que bobagem isso, que bobagem. Mas depois você vai percebendo que a gente se influencia. Quando você Claro. sai muito com uma amiga, você não tá falando como ela? Aí você segue uma pessoa, quando você vê, você tá ali colocando uma roupa. Quando a Di chegou, olha só que interessante. Quando a Di chegou, eu olhei a bota dela e falei, que linda! Porque neste final de semana eu estava num evento sobre saúde mental da mulher e tinha umas 3 mulheres de botas douradas. E eu comentei com a minha assessora que foi comigo, eu falei assim, eu quero muito uma bota dourada, gente, que lindo. Porque eu olhei lá, tinha 3. A hora que a Di chegou, a primeira coisa que eu fiz foi a bota dourada. Eu amo. Não é? Sim. É isso. Não, e sim, influencia, porque a gente vê, a gente quer. A gente quer. Então isso, a gente está trazendo o recorte sem internet. A internet impulsionou e amplificou. Sim, porque você tem a internet 24 horas em qualquer parte do mundo que você esteja, né? Sim, com certeza. E você sabe uma coisa que eu acho muito importante disso que você está falando? Que vem do fato da gente realmente seguir quem tem a ver. Porque você não pode ser influenciado por coisas que não tem nada a ver com você. Por exemplo, eu falo muito isso, porque eu falo de moda. Eu falo, não é tudo que tá na moda que significa que você vai gostar. E que vai ficar bem, vai e que ficar você bom vai pra se você. sentir bonita. Sim. Entendeu? Sim. Ó, vou dar um exemplo qualquer. Aquela sobrancelha que tá na moda agora, aquela arrepiada. Não é que é feio, eu acho lindo em algumas meninas, mas em mim não fica bom, não é por isso que eu vou arrepiar minha sobrancelha. Então, assim, eu falo muito nos stories, entendeu? Aí, sei lá, uma mini saia super... Não gosto, não faz meu estilo, não é por isso que eu tenho que colocar. Então, assim, a gente tem que ter esse feeling. Mas a gente só faz essa escolha, doutora. Olha eu aqui, eu não sou doutora, hein? Você me corrija se eu estiver errada. A gente só consegue ter essa seletividade me confirma, doutora, quando a gente se conhece, não Sim. é? Sim, quando a gente se conhece e a partir desse autoconhecimento você aprende a se aceitar naquilo que você tem. Porque existem coisas em nós que a gente precisa aceitar. Vai mudar tudo na gente? Não vai ser possível. Algumas características nossas a gente tem que aprender a conviver. São alguns limites, são algumas... até o seu físico, não é? A sua estrutura, estrutura física. Não adianta, você não vai ter a estrutura do outro, né? Você não vai ter a história de vida do outro. Então, eu acho que o autoconhecimento, do meu ponto de vista, tem a ver com 2 coisas. Primeiro, você passa a se assustar menos com o que você descobre em você. Você fica menos assustada. Perfeito isso, né? É verdade. Então você consegue ser mais amistosa com você. E eu acho que tem uma aceitação. Isso é muito libertador, quando a gente pode aceitar algo que a gente diz assim, isso aqui não é do meu perfil, isso aqui eu não consigo fazer. Isso é libertador, né? Então, essa palavra eu posso me dedicar às coisas que eu faço bem, eu não preciso fazer tudo bem. Não é? A questão da maternidade, você estava falando, que a mulher trabalha, tem filhos, claro, sempre vai ficar uma coisa faltando, a gente não vai conseguir ser
ser perfeita, não é? Em nada, porque a perfeição não é uma medida humana, né? A gente pode ir galgando a excelência, mas a perfeição não. Então vai ficar faltando. Aquele dia que eu tive que trabalhar o dia inteiro, eu fiquei sem os meus filhos. Ficou sem os seus filhos. E faltou ali um pedacinho. Faltou, tudo bem. Você vai encontrar outra maneira de lidar com isso. Então a gente precisa aceitar esse aspecto que hoje, no meu ponto de vista, passa-se uma ideia de que você vai chegar num estado de perfeição e de um equilíbrio, né? E assim, perfeito, e não é verdade. A gente vai ter que lidar com falta, porque o ser humano é um ser faltoso. É isso. Não tem jeito. Sabe, esses dias eu encontrei uma amiga e a gente tem o mesmo psicólogo, terapeuta, e ela disse assim, você ainda tá com o resto? Eu falei, claro. Mas você não quero ter alta. Eu preciso, porque cada hora eu sou uma Vanessa, né? A Vanessa daqui um mês pode precisar dele em algum momento. Eu acho importante também a gente assumir as nossas faltas em si, né, doutora? Sim. Eu acho que, inclusive, isso dá credibilidade como ser humano. Sim. Né? Você confia pouco em quem nunca fala sobre seus erros, sobre seus insucessos. Tá alguma coisa errada. Doutora, me arrepiei inteira. Porque eu me arrepiei inteira de verdade. Porque isso é muito real. Numa era de fake news, numa era de filtros e filtros, a gente escutar as pessoas falar de si e saber, né? E saber o que falta, o que está buscando, né? Isso é lindo demais. O que não deu certo, os obstáculos que teve no caminho, não é? A gente aprende também com o insucesso. A gente também, aliás, eu acho que o insucesso, o fracasso é um bom conselheiro. Não que eu esteja aqui dizendo que a gente tem que fracassar, mas eu acho que a gente precisa trazer, porque a gente vive num momento da coisa da felicidade, de buscar felicidade, vamos ser felizes, mas não dá para ser feliz toda hora. No mundo que estamos vivendo, independente da vida da gente, só olhar o mundo que a gente está vivendo, a gente não consegue ser feliz o tempo todo. E não é fracassando que a gente aprende? Sim, a mãe aqui já trazendo o recorte do filho. Quando a criança está aprendendo a andar, engatinha, cai, e sobe e cai. Foi assim que aprendeu a andar? Não é? Todos nós, na verdade. Eu trouxe o recorte dos meus filhos, mas todos nós. Então a gente aprende com os erros de verdade, né? É que a gente vive nessa cultura, como a doutora disse. Eu quero acreditar numa onda de influência do bem que a internet está vivendo. Então eu vejo algumas influenciadoras como a Di que traz um mundo real e que isso me dá uma paz, um quentinho no coração de dizer, quando minha filha ou meu filho começar a ter rede social, eu já sei quem vai seguir, porque eu quero acreditar e eu vejo uma mudança numa era de influenciadores olhando com mais diversidade, com mais inclusão, com responsabilidade na imagem ou na mensagem que está passando. Porque quando a gente olha a nossa vidinha, é muito difícil a gente olhar no espelho para se elogiar, né? Sim. A gente olha já buscando aquele defeitinho, não é? Eu sei, né? A gente acorda, olha lá e fala... nossa, mas tá uma bolsa aqui, que ó, aqui, ruguinha. É verdade. Tá vendo, ó? A gente não olha. Eu tive, recentemente, uma amiga minha me deu esse conselho. Ela disse, Ivan, quando você acorda, o que você faz? Eu vou no espelho, escovo os dentes, eu me olho no espelho. Ela, você elogia? Eu disse, mas a síndica, ela vai ser um corretivo? Que eu com corretivo, eu sou muito feliz, doutora. Todas nós. Eu vou dizer, gente... Mas faz diferença. Não faz? Faz diferença. Faz diferença. Eu olho, aqui nessa temporada a gente tá falando muito de saúde mental, né? A gente tá falando muito de equilíbrio, das emoções, autoconhecimento, autoaceitação. Mas eu me aceito tanto num corretivo. Eu compartilho desse sentimento. Não precisa ser um cílios postiços. É um corretivo, amor. Sim, pra mulher, entendeu? Que ali tá fazendo um monte de coisa, dormindo pouco, filho. Bota o corretivo ali, dá vida, dá um up. Já dá um up. Mas é porque é isso, né? É difícil a gente também trazer pra gente esse elogio, Tem ferramentas? Vocês utilizam? Eu quero saber das duas. Doutora, você utiliza ferramenta para se equilibrar? Utilizo. Eu sempre que eu estou num momento difícil, e não são poucos, a gente vive,
Eu tento me conectar o que eu puder com a natureza, de tentar contemplar, olhar ao redor. Muda, né? Muda muito. Eu procuro ler coisas boas, né? Eu procuro ouvir boa música. E eu tenho meus interlocutores, quer dizer, pessoas com quem eu converso em momentos que são difíceis, e isso me alimenta a alma. Então eu procuro coisas que possam apaziguar para que eu possa pensar, porque às vezes a gente está em momentos tão tumultuados, tão difíceis, que a gente não vê muita perspectiva. Sim. Né? Então, quando você dá uma parada e se alimenta de beleza, de coisas boas, isso que você falou do corretivo, faz todo sentido. Então, às vezes você está num momento que, se você põe uma roupa, não é que você está achando que aquilo vai resolver a tua vida, mas é um jeito de colocar um pouco de beleza num momento que não está muito bonito. Um momento que está mais triste, um momento que está tumultuado. Então, eu acho que a gente tem que ter esses recursos à mão. Às vezes você quer ir para a cozinha fazer uma boa comida, Sim. Às vezes você quer comer alguma coisa que você gosta. Então, essas coisas, elas vão alimentando. Isso tem ele é considerado um filósofo, mas muito antigo, do século XIV, XIII, que é o São Tomás de Aquino, que era um perfeito psicólogo, e ele dizia, né, o que você faz com a tristeza? Alimente sua alma de coisas belas, né? Porque é assim porque às vezes a gente se olha no espelho, a gente não está bem naquele dia mesmo. Sim. Mas aquilo não é definitivo, aquilo é um momento. Então aceita aquilo por um momento, ok, hoje eu não estou muito bem, o que eu posso fazer para eu melhorar um pouco? E eu acho que tem que trazer beleza, bom gosto, palavras boas que possam apaziguar a alma para que você possa ter um descanso e poder pensar. E muda, né? Muda mesmo. Muda. Uma meditação, uma como você estava meditação. dizendo. Eu comecei a fazer algumas ferramentas na pandemia, né? Parece que faz tanto tempo, mas não, né? Que a gente teve o lockdown e ficou todo mundo preso em casa, e foi uma coisa que minha família dizia: se alimente de coisas boas, porque a gente estava vivendo um caos, né? Exatamente. Interno, ninguém sabia o que ia acontecer, parecia que a gente estava dentro de um seriado. Então eu comecei, foi aí que eu descobri alguns influencers do bem na internet, né? Alguns para mim, foi nessa época, Deepak Chopra, Monja Coen, eu já sabia quem era, mas não seguia ali o conteúdo. Eu falei, não, eu vou seguir essas pessoas todos os dias, eu quero ver. E essa rede da internet foi muito boa para mim nesse momento, porque eu comecei a seguir essas pessoas. Eu comecei a meditar na época da pandemia. Sim, então me conta das suas ferramentas, Gi. Você falou de pessoas que eu gosto muito. Eu gosto muito de ler esses livros, por exemplo, eu adoro o Chopra, essas pessoas assim que têm um olhar positivo, mas sem aquela positividade tóxica que a gente vê tanto. Porque é o que a doutora disse, tem dia que vai tá ruim. Tem dia que você não tá bem, você não tá legal e tá tudo bem, vamos acolher isso, né? Mas eu continuo fazendo terapia. Você falou que você tem o seu, que você não larga e não quer ter alta. Eu também não quero ter alta. Eu acho super importante, porque é uma maneira de você, de vez em quando, você tem algum problema e... Quando a gente se escuta, tem coisa que você fala assim, nossa, eu falei isso. Acontece isso, não acontece, doutora? Sim. Às Depois vezes você se acalma e você fala, nossa. Eu falo, eu falei isso. Isso pode ser pro bom e pro ruim, né? Sim. Às vezes você fala uma coisa e fala, nossa, gente, eu tô tão evoluída. Ou então você fala uma coisa e fala, então aquela feridinha que ainda tá aqui. Não é? Olha, te cortando de novo. Não, imagina, que isso. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Também acho que se cercar de boas pessoas, de pessoas que nos alimentam, amigos, a família, ouvir uma boa música. Eu gosto muito de série, filmes. Gente, nossa cultura, a gente precisa de cultura. Cultura, diversão e a gente precisa, né? Doutora, você é especializada em família. A gente está aqui falando do que alimenta a nossa alma, do que a gente se nutre para ter uma saúde mental. Como que leva isso para a família? Então, esse é um desafio, não é? Porque a família, teoricamente, é o primeiro lugar que a gente treina a vida, né? É a nossa referência para tudo. Grupo, né? É ali que a gente aprende, é um microcosmo ali. Mas, às vezes, você tem famílias que são portos seguros, né? Que você pode voltar e você pode conversar e trazer isso para dentro da família. E a família também se beneficia com aquilo de bom que você traz e vice-versa. Mas, às vezes, a gente sabe que a família não é esse lugar seguro. E, às vezes, a gente forma famílias paralelas, né? Não são sanguíneas,
mas são de pessoas que você pode voltar, ter confiança, pedir uma ajuda, não é? Então, a família, e eu volto a dizer, seja ela como for, mas eu entendo como um grupo de pessoas que basicamente se amam, estão dispostas a ajudar, eu acho que pode ser um lugar de você se refazer, não é? De você encontrar pessoas de confiança que possam te nutrir, e você pode nutri-las também de coisas que são boas. Eu acredito muito, agora é uma questão bem pessoal, eu acredito muito que saúde mental é quanto melhor você pode trocar, quanto melhor você pode se relacionar, porque a gente, desde que nasce, a gente é um ser relacional. A gente não vive sozinho, a gente não faz nada sozinho. E a gente está aprendendo nessa jornada, nesse caminhar o tempo todo. O tempo todo. Sim. Não é? A doutora trouxe esse ponto que é, quando a gente nasce, desde que a gente nasce, e quando nasce um bebê, a mãe tá ali aprendendo a ser mãe. Sim, não é? Sim, então, sim. assim, a gente aprende a ser tia, a gente aprende a ser irmã quando nasce o mais novo. A gente vai aprendendo ao longo da vida. É porque a gente se coloca no lugar de que acha que esse imediatismo que a gente tem que saber tudo. Não tem. A gente está aprendendo o tempo todo, Sim. né? Rir de si mesma é uma saída? Me digam. Olha, o Freud dizia que uma das formas de você fazer um bom prognóstico, um diagnóstico de alguém, é o humor que essa pessoa traz, né? Quanto mais bem-humorada uma pessoa, quanto mais ela pode rir do ridículo dela, porque todos nós temos, né, muitas coisas que beiram ridículo, é normal isso, né? Melhor para essa saúde psíquica, né? Porque isso significa que você não está levando as coisas tão a sério e de um jeito definitivo. Então, rir de si mesmo é bom, é uma coisa, mas eu acho que você precisa ter uma certa humildade com você para você rir de você precisa. mesmo, né? Se você é uma pessoa soberba e que acha que tem que saber tudo, e seu ego está em cima de tudo, e que você não pode errar, e que você não pode isso, você não vai rir de você mesma, né? Eu acho. Na internet, a pressão é muito alta. Não é? A internet, principalmente para quem trabalha com isso, para o influenciador, a pressão para você estar sempre linda, perfeita, com a maquiagem perfeita, sempre os stories perfeitos, falando tudo. E às vezes a gente erra, porque somos humanas. Sim. Você ri desses percalços do caminho? Eu acho que a gente tem que levar a vida com leveza, né? Eu sou muito, assim, brincalhona, muito... Foi sempre assim, Di? Sempre fui. A minha mãe é muito assim também, então acho que eu puxei muito isso dela. E eu acho que tem vezes que não tem o que fazer mesmo. Às vezes as coisas estão tão estranhas que a única coisa que você tem que fazer é rir. Você liga pra uma amiga e fala, tipo, manda aquele meme, olha, tá ruim pra mim, tá ruim aqui também, tá difícil. O que a gente vai fazer? A gente lida como a gente pode. Você não pode. pega alguma personalidade, um meme assim, se tá ruim pra ela, imagina pra gente. Então, exato. Agora comigo não foi sempre assim, não. Agora eu tenho um pouquinho mais de leveza, mas eu era muito rígida. Eu não ria de mim, agora eu dou risada. Que bom que chega a maturidade, né? Que bom que chega a maturidade e você também trabalha para isso, né? Porque o tempo não resolve as coisas, a gente precisa trabalhar nesse tempo. É verdade. Né? Porque as coisas não melhoram com o tempo. Se a gente não for lá mudá-las, exatamente. Não vai mudar o tempo e vai continuar a mesma coisa. É muito importante se conhecer também, né? Eu acho que o autoconhecimento é tudo. Sim. Então, assim, se nesse tempo a gente não procura se conhecer, a gente não tem essa mudança, né? Verdade, essa viradinha de chave, né? Exatamente. Doutora, você trabalha como psicóloga há muitos anos. Todo mundo na sua família faz terapia? Ou tem umas ovelhazinhas negas na família? Não, todo mundo não faz, não. Mas, a gente aqui batendo de fala, doutora. Mas as minhas filhas, quando elas entravam na pré-adolescência, assim, 12, 13 anos, eu falava, todas vão ter que ir para terapia. Independente de qualquer coisa. Porque existiam coisas que eu não sabia. Eu fui mãe muito jovem. Tá bom. Então, para mim, ser mãe foi sempre um aprendizado. Com a primeira, com a segunda, com a terceira. Então, quando elas tinham 12, 13 anos, eu falei, gente,
conversar com alguém que não seja a mamãe nem o papai. Não era porque eu estava terceirizando a minha importância, muito legal isso. Mas eu achava que isso ajudava. E, de fato, ajudou. Então, todas fizeram, o marido também com fez. Com que idade? Eu já vou voltar aqui agora, né, Di? Especialista aqui. 13, 14, aquela idade que é muito uma idade, bem, né? Muito bem. Então, elas foram e a gente sempre conversou muito abertamente sobre tudo. Então, isso era uma coisa boa. Isso é muito né? lindo. Eu vi a sua filha falando isso recentemente num podcast. Como eu sou a única psicóloga na minha família toda, eu sou a única que seguia essa carreira, eu terminei influenciando algumas pessoas da família a buscarem terapia, o que eu acho que foi muito bom. Que influência boa. Foi uma influência boa. Nossa, muito boa. Não é? Você começou há pouco tempo. Você começou na pandemia também, né, Di, pelo que você disse? Comecei mais ou menos um pouquinho antes. Mas eu, assim, não tinha buscado antes. Eu precisei entrar em depressão pra buscar, sabe? E pra mim foi um desafio, assim, ninguém, a minha e é curioso isso até, você tá falando, porque hoje em dia a gente fala muito mais, né, de saúde mental, então a gente consegue falar sobre terapia, a gente faz terapia porque é bom pra gente. Quebrou-se muito o preconceito de se a gente fosse fazer. Olha, isso aí é doida, maluco. Tá fazendo terapia, você tá sabendo, fulano faz terapia, ficou... Exato. E, gente, não é. Então, assim, é muito louco isso, porque a minha mãe, assim, a minha família, minha mãe é diretora de escola, são pessoas, assim, super abertas e, ao mesmo tempo, assim... que trabalham com pedagogia. Exato. E, assim, ela, não, porque isso daí... E eu precisei entrar... Não rolou incentivo ali. Não rolou. E aí eu precisei entrar pra todo mundo entender. E aí hoje em dia eu indico a terapia pra todo mundo. Eu falo, você tem que fazer. Botei minha mãe na terapia. E não é tão botei gostoso minhas tias. Quando a gente vê, porque eu escuto elogio do bem é uma delícia, né? Eu sou uma pessoa que gosta de elogiar. Aprendi isso também, né? Aprendi que o elogio é muito bom, não é gostoso? Que a coisa mais gostosa é a gente receber elogio, não é, meninas? É verdade. Dá um quentinho no coração e dá um elogio, porque às vezes a gente olha uma amiga, um amigo, um filho, uma pessoa, um irmão, e você olha, nossa, a pessoa tá bonita hoje, nossa, a pessoa falou bem, nossa, ou tô com saudade, ou eu gosto muito do abraço daquela pessoa, e a gente não fala. É verdade. Não é? E isso eu aprendi muito também, assim, se eu gosto, também quero fazer pro outro. E eu escutei muito depois de... Agora eu já faço quase 4 anos de terapia, mas eu escutei algo assim, nossa, como você mudou, viu? E disse, mas foi bom, né? Que delícia! Ai, meninas, eu ficaria aqui conversando com vocês muito tempo. Eu vou dar uma pausa, sabe pra fazer o quê? Entregar um presente, porque além de elogiar, presentear é muito gostoso. Muito. Sério? Ai, que maravilha! Ai, que legal! Olha que caixinha mais linda! Presente. Um quentinho no coração para as minhas convidadas. Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada. Amei. Um brilho ainda. Eu amo um brilho. Tá vendo? Olha, isso aqui obrigada, é perfeito. Que delícia, gente. Que bom. Muito obrigada. De onde a gente te encontra, onde a gente encontra a Di Fernandes, onde a gente acompanha toda essa influência gostosa nas redes. Gente, eu tô basicamente no Instagram, então eu falo sobre moda, sobre beleza, sobre autoestima, mostro muito do meu dia a dia, das coisas. O meu Instagram é Di Fernandes, com a S no final, e tô por lá. Ai, que delícia, que gostoso. Doutora, eu aposto que tem muitas donas e deusas aí que agora quer falar com você, doutora. Como é que a gente faz pra te encontrar? Olha, eu estou no Instagram, que é @blenda_pc. Tenho o meu consultório, né? E daqui um tempo eu espero lançar o meu podcast que eu estou preparando aí. Você vai lançar, a gente vai acompanhar toda essa cobertura, pode ser? Claro, claro. Que delícia, que delícia. Vamos ver. Mas a gente consegue agenda com a doutora? Nesse momento agora eu tô com a agenda mais cheia, porque tô com outras coisas pessoais, mas né? quem disser que viu a doutora no programa, a dona, ela vai dar uma... ela vai tentar, tá bom? Mas se quiser procurar, eu sempre dou um jeito, indico e converso um pouquinho, a gente encaminha. Que lindas, muito obrigada. Muito obrigada. Eu amei esse papo. Eu também amei, muito delícia. legal. Eu te encontro semana que vem aqui, tá bom? Combinado? Um beijo.